Situação tensa aí para uma jovem, vivida aí por uma jovem de 17 anos no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, que sofreu aí com a tentativa de sequestro feita por um rapaz aí de 35 anos. Aqui tá 32 anos, desculpa. Aqui tá a foto dele. Claro que pegaram a pior foto do rapaz para colocar aqui, mas tudo bem. É, o sequestro durou 2 horas, né? Aí a gente tenta entender essa história e procura, claro, a ajuda da mídia para entender isso. Depois de 2 horas, o rapaz se rendeu à polícia e o sequestro acabou. Durante o sequestro, interessante é que a garota ligou 5 vezes para o pai dela, que desligou todas as vezes, porque pensava que era um trote. E só depois que os amigos deles começaram a ligar para ele é que ele realmente levou a sério. Tão banal está a situação de sequestro no Brasil que já não se sabe mais nem o que se acredita, né? Mas uma outra coisa bem interessante que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é o comportamento da mídia. E esse comportamento da mídia tem influenciado a vida de muitas pessoas, né? Inclusive formação de opinião e tudo mais. E nos dias aí tumultuados que o Brasil vive em relação a protestos e tudo mais, é muito importante entender o papel da mídia sobre a influência que essa mídia faz na população em geral, né? Tanto como raiva, como incentivo e assim por diante. Existem vários exemplos e a gente vai analisar aqui um pouco isso em função dessa notícia aqui, dessa trágica notícia que felizmente terminou com todo mundo vivo, né, digamos assim. Então a primeira notícia é do jornal O Dia do Rio de Janeiro, que fala o seguinte: ele fez isso para chamar a atenção, diz delegado sobre sequestrador de ônibus. Homem fez reféns em coletivo da Avenida Brasil, mulher afirmou que ele não é violento. A mulher dele, no caso aqui, né? Então aqui ele conta a história do seguinte: é, afirmou na madrugada de domingo, tá? Sequestrou na Avenida Brasil, tá? Tava tentando chamar a atenção. Isso aqui é o que o delegado falou, né? Que ele estava tentando chamar a atenção. Ele pegou a menina, Rafaela Lobo, 17 anos, e disse que não ia machucá-la. Ele fez isso para chamar a atenção da imprensa e da polícia. Durante o depoimento estava bastante desorientado, né? A mulher de Paulo Alberto se identificou apenas como Rosinéia, 19 anos, prestou depoimento. Segundo ela, aí vem interessante, os dois estavam separados há 5 dias e têm uma filha de 4 anos. A mulher revelou também que ele não é usuário de crack, conforme divulgado pela polícia militar, mas fumava maconha eventualmente. Aí ela diz: ele nunca me agrediu, terminamos porque eu estava com ciúmes dele. Mas ele estava limpo, nem fumava mais. Trabalhava de carteira assinada fazendo obras em um hotel do Flamengo. É um bom pai, brincava com nossa filha até mais que eu. Quando o Paulo saiu de casa, ele ficou com febre por 2 dias. Aí ela fala aqui uma história que talvez fizeram macumba para ele e tudo mais. Então, aí vem a história por si, né? Aí está dizendo aqui, ó, ameaça com a tesoura. Por volta de 17 horas, Silva sacou a tesoura, que era nova e ainda estava dentro da embalagem. Rendeu a passageira Rafaela. O motorista do coletivo, Júlio César, de 29 anos, abriu a porta para liberar os demais passageiros, mas resolveu permanecer dentro do ônibus em solidariedade a Rafaela e para ajudar nas negociações. Quer dizer, se ele abriu a porta para ajudar os passageiros, claro que o veículo estava parado e os passageiros saíram, né? Ele ficou sozinho no ônibus para dar um apoio aí moral à passageira. A polícia chegou até o ônibus por meio de uma denúncia do telefone 190. Olha que interessante, a polícia chegou até o ônibus por meio de uma denúncia. Militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas atenderam o chamado e inicializaram a negociação. Aí teve a negociação, o capitão Rodolfo Leitão iniciou a conversa, tá? E foi acionado 28 militares, tá? Com 17 anos de experiência, o sargento Glabson assumiu o diálogo com Silva até sua rendição. Os surtos deles dificultavam a negociação, por isso demorou tanto, tá? E até que então o rapaz se rendeu. Então vocês vejam que o detalhe, que primeiro a mulher fala que ele não era violento, né? E depois falam que ele estava desesperado. O pai ligou para a Rafaela 5 vezes e aqui está dizendo que a polícia chegou até o local por denúncia aí do 190, né? Como nós lemos aqui, através do telefone 190. E aí nós vamos passar agora para uma outra notícia.
agora do site da Globo. Aí vamos ver como a mesma história é contada. Refém de sequestro no Rio ligou para pai, mas ele achou que era trote. Aí ela fala aqui, ó. Rafaela Loba, jovem de 17 anos, que foi feita refém dentro telefonou 5 vezes para o pai pedindo socorro, avisando sobre o sequestro, mas em todas ele desligou. Na 39ª DP, para onde os reféns do sequestrador Paulo, de 32 anos, foi levado ao fim do sequestro, o próprio pai de Rafaela confirmou que achou que se tratava de um trote. Somente quando recebeu ligações dos amigos, viu que se tratava de uma situação perigosa. Aí eles vão contar aqui a história. Aqui. Paulo Roberto, morador de Mangueira, na Zona Norte, sequestrou um ônibus e fez a passageira e o motorista reféns na tarde de sábado. Quer dizer, aqui já está dizendo que ele fez também o motorista, na passageira, é claro, mas também o motorista de refém. Ele tentava assaltar o ônibus, mas policiais que faziam o patrulhamento na Avenida Brasil notaram a movimentação suspeita e interceptaram o veículo na altura do shopping Guadalupe, no subúrbio. Então vocês veem que isso aqui já é completamente diferente da notícia anterior do dia. Certo? Os passageiros conseguiram escapar, menos Rafaela e Júlio César. Olha que interessante. Depois de 2 horas de negociação, eles se entregaram. Ele tinha uma tesoura a qual ameaçava os reféns e, segundo a polícia, pode ter sido comprada neste sábado, já que a embalagem estava no ônibus. Na 39ª, para onde foi levado, foi constatado que ele tem 5 passagens pela polícia por furto ou roubo, resistência e uso de material entorpecente. Aí quer dizer, já contraria aqui a versão da mulher dele, né? Então, interessante é que é a mesma história. Fazem aí 24 horas que isso aí aconteceu, né? Essa notícia aqui é do dia 10 de maio de 2014. E está sendo contado agora pelo Jornal da Globo, totalmente diferente. Resta saber quem tem razão. Mas aí vamos tentar entender, através de um outro jornal famoso do Brasil, quem tem razão, como é que foi essa história realmente. E aí vamos aqui ao R7 Notícias. Após 2 horas, termina o sequestro de ônibus na Avenida Brasil. Aí aqui está a foto do ônibus, ficou atravessado aí no meio da pista. E aí vocês vão ver, por incrível que pareça, uma história envolvendo as mesmas pessoas, porém completamente diferente das 2 outras histórias. Vejam só. Terminou 19h30, o sequestro de um ônibus, os 3 reféns, uma adolescente de 17 anos, o cobrador e o motorista. Portanto, agora aparece mais uma figura aqui, o cobrador. Também foi feito refém. Eles foram liberados e o sequestrador se entregou. O sequestro começou por volta de 17 horas. O criminoso, que ameaçava uma adolescente com uma tesoura, se entregou. Os policiais abriram a porta do coletivo e entregaram a ele um colete à prova de balas. Em nenhum momento foi falado desse colete nas outras informações. Aí vem, informações preliminares dão conta que o criminoso, que aparenta ter 35 anos, assaltava passageiros do ônibus quando o coletivo foi interceptado por policiais. Ou seja, aqui ele já foi interceptado. Os demais passageiros foram liberados, quer dizer, a polícia interceptou, os demais passageiros foram liberados, né, parou o ônibus, o suspeito se manteve a adolescente em seu poder. A garota voltava da aula de inglês, a família dela acompanhou de perto as negociações. Como é que a família acompanhou de perto se o pai pensou que era trote e no outro site está dizendo que ele encontrou ela somente na delegacia? O sequestrador, identificado como Paulo Roberto, libertou os 2 reféns e se entregou à polícia. A negociação foi conduzida pelo sargento do BOP. Segundo informações, o sequestrador entrou no ônibus e pouco depois pediu ao motorista que parasse o veículo. Com a aproximação de uma viatura da PM, ele ordenou que todos os passageiros descessem, restando apenas o motorista e a jovem. Quer dizer, quem ordenou que os passageiros descessem? Foi, afinal de contas, o motorista que abriu a porta e pediu para os passageiros descerem? Ou foi o sequestrador que ordenou que os passageiros descessem? O coletivo permaneceu durante todo o tempo atravessado na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. A via estava interditada na altura Guadalupe. Foram os primeiros. Aqui. Policiais do batalhão de vias expressa foram os primeiros a chegar no local do crime. O negociador do BOP negociou
dialogou com o criminoso para que os reféns fossem libertados. Ao longo das negociações, agentes vestidos de preto circundavam. Tá. Então, pessoal, o que fica aqui, a mensagem que fica é como acreditar assim na mídia que não consegue cobrir uma simples história como essa, né? E deixar o alerta aqui para vocês, porque durante a Copa do Mundo, com certeza, irão haver inúmeras manifestações e a mídia faz o seu papel informativo, porém ela leva a informação, ela leva a opinião pública para onde ela quiser, ou seja, se o leitor é assíduo somente daquela página, ela leva o leitor a acreditar naquilo que é mais interessante para ela. E aí sabe lá as ligações que essa mídia tem, né? Nesse caso aqui não envolve política, não envolve nada, mas digamos que a mídia tem aí um comprometimento com determinado partido ou pessoa ou questão, tenha determinados interesses, então eles sempre vão publicar notícias tendenciosas, certo? E nos dias como hoje no Brasil, né, antes da Copa do Mundo 2014, é preciso estar atento porque o Brasil com certeza vai ter grandes manifestações e não dá para acreditar, infelizmente, em tudo em que a mídia fala, tá? Fica a dica aí então, fique ligado, acompanhe a notícia sempre em mais de um site. Nesse caso aqui eu estou usando 3 fontes, né, grandes fontes aí de notícia do Brasil, e todas elas se contradizem nos detalhes referentes aí a essa notícia.